Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui de Power BI e dessa vez a gente vai te mostrar como sair do zero no Power BI em uma aula aí. A gente vai te levar do zero, mesmo que você não saiba nada de Power BI, até você montar o seu primeiro dashboard aqui dentro da ferramenta. Beleza? Eu sou o Lucas, faço parte aqui do time da Atuar e é um prazerzaço estar aqui junto contigo e principalmente te ensinando Power BI aqui com a gente. Beleza? O que a gente vai fazer primeiro? Aqui nessa aula a gente vai te passar algumas orientações que vão ser mais teóricas e depois a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Na prática, vai ter um material para baixar que a gente vai te explicar já já. Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai começar aí a ver como que vai funcionar essa aula aqui para te levar do zero no Power BI, mesmo que você não saiba nada, até a construção do seu primeiro dashboard. Beleza? Então, fica aqui comigo que a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas, ou de Excel, ou de VBA, ou de Power BI, toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas de forma 100% gratuitas, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Duas coisas que a gente vai falar para você aí também é: primeiro, a gente deixou aqui um material para baixar, beleza? Então, tem um material para fazer um download aqui nessa aula, então no link da descrição aqui vai ter um material aqui para você baixar a base que a gente usa aqui, tranquilo? E além disso, a gente deixou também um mini curso de Power BI básico aqui no link da descrição. Então é só você baixar o mini curso e acompanhar a gente aqui e aprender cada vez mais Power BI aqui com a gente, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Seguinte, antes de ver propriamente dito o Power BI, etc., a gente tem que entender o que é Business Intelligence. Business Intelligence, dentro aí do mercado de trabalho, é uma área dentro das empresas. Hoje as empresas elas têm áreas de dados, inteligência de negócio, análise de dados, BI propriamente dito, tem empresa que chama assim também, que é basicamente uma forma de agrupar informações, beleza? Para descobrir vantagens, fraquezas, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, riscos aí para o nosso negócio. Tá? Então, o objetivo dessa área é a gente fazer com que as pessoas que trabalham, né, fazer com que os colaboradores das empresas tenham capacidade de analisar dados para interpretar, né, o que os dados têm para falar para a gente, beleza? Então, hoje, Business Intelligence é uma área, um ramo aí dentro das empresas aí que a gente vê dentro do mercado de trabalho, tranquilo? Além disso, além de Business Intelligence, o que é o Power BI? O BI do Power BI é exatamente essa abreviação de Business Intelligence. E o Power BI ele é um serviço de uma empresa, que é a Microsoft, que é a mesma dona do Excel, focado em Business Intelligence. Ou seja, o Power BI ele é uma ferramenta. BI é uma coisa, BI é uma área aí dentro das empresas, um ramo aí dentro, né, do mercado de trabalho, né, que as pessoas trabalham, etc. E Power BI é uma ferramenta de BI, beleza? Focado na criação de painéis, relatórios, dashboards para gerar informações para essas empresas, tranquilo? Então, assim como o Excel é um software de planilha, né, o Power BI é um software de BI, beleza? E além disso, né, o Excel ele tem outros concorrentes no mercado de trabalho, como por exemplo o Excel, software de planilha, você tem o Google Data Studio. Software de planilha, você tem o Google Sheets, né, que é o Google Planilhas, você tem o LibreOffice, você tem outros softwares de planilha. Aqui no BI, né, nas ferramentas de BI, não é diferente. Você tem o Google Data Studio, você tem o IBM Watson Analytics, você tem o Tableau, você tem o Qlik, você tem várias outras ferramentas que são concorrentes do Power BI no mercado. Só que qual é a vantagem de aprender Power BI hoje no mercado de trabalho? Hoje, as empresas, elas assim, adotam muito mais o Power BI do que qualquer outra ferramenta dentro do mercado. Então, a lógica é, se eu estou aprendendo a ferramenta que é mais usada no mercado de trabalho, eu estou me capacitando cada vez mais. Por quê? Porque você vai aprender aqui a usar o Power BI, que é a ferramenta mais usada no mercado de trabalho pelas empresas. Consequentemente, você vai conseguir passar em processos seletivos para as empresas, porque elas usam Power BI. Você vai conseguir se destacar na empresa que você trabalha. Então, se você aprende o Power BI, é basicamente um atalho para que você consiga se destacar ou na empresa que você trabalha ou passar em processos seletivos, pegar vagas de analista de dados, analista de BI, etc. Então, a lógica é simples. Se o Power BI é mais usado por todo o mercado de trabalho, se eu
usar e aprender essa ferramenta, eu vou conseguir trabalhar em mais empresas, me destacar em mais empresas e ter uma carreira melhor, beleza? E aí, para que o Power BI vai servir? Basicamente, o Power BI ele vai servir para a gente transformar dados em informação. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os dados, tratar esses dados de forma bruta, ou seja, os dados vão vir para mim, eu vou ver se eu preciso fazer algum tratamento nesses dados, e a partir desse tratamento que eu fizer nos dados, eu vou gerar indicadores ali. Então eu vou fazer, basicamente, gráficos, vou trazer números, vou publicar insights ali, trazer o Power BI, em diversos formatos que a gente vai ver agora, beleza? Então, o que o Power BI faz? Atualmente, a gente desenvolve os relatórios, os painéis que a gente tem nas empresas dentro do computador, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui dentro dessa aula. Depois, a gente pode publicar esse dashboard de forma online, tá? E depois, os diretores das empresas, os gerentes, os coordenadores, os líderes aí das empresas, eles podem ver no celular esses dashboards, esses gráficos que a gente fizer. Ou seja, a lógica é muito simples. Você acha que um diretor de empresa vai preferir ficar andando com um notebook para ver uma planilha em Excel ou ter algo que ele possa ver no celular dele ali, passo a passo, rapidinho, só abrir o celular de onde ele estiver? Muito melhor ver pelo celular, concorda? Então, a lógica é basicamente essa. Quando você faz um dashboard no Power BI, você dá muito mais informação para as pessoas, você dá muito mais acessibilidade, você dá muito mais facilidade e conveniência ali para as pessoas tomarem as decisões, beleza? E aí uma pergunta muito comum que a galera faz também, etc., é se vai substituir o Excel. E qual é a minha opinião, qual a nossa opinião aqui na Atuar sobre isso? Não vai substituir o Excel. Por quê? O Excel ele vai continuar existindo, com análises rotineiras, automações com VBA. O Python vai ser incluído no Excel também, Então a Microsoft já anunciou aí que vai ter uma collab aí, Você vai poder, analisar dados com Python dentro do Excel e vai ser usado para montar relatórios rápidos, tá? Então essa é um panorama aí que a gente vai usar o Excel nos próximos anos. E o Power BI ele vai substituir muito mais o PowerPoint, porque basicamente, se você tem uma apresentação que você tem que atualizar todos os meses, pegar o dado do Excel, chegar lá e falar, pô, beleza, então eu vou copiar o gráfico aqui, colar e etc. O Power BI vai substituir muito mais isso. Por quê? Quando você monta um painel, você vai clicar num botãozinho e o Power BI vai atualizar para você com todos os dados automaticamente. Então a lógica é muito mais substituir o PowerPoint do que substituir propriamente o Excel. E aí o Power BI vai servir para a gente ter painéis de indicadores, para a gente acompanhar o negócio de uma melhor forma, para a gente integrar com outros softwares. Então, eu posso integrar com dados da internet, posso integrar com SQL, posso ler arquivo PDF, CSV, TXT. Tem muito mais integração com o Power BI do que propriamente com Excel ou com outros softwares aí dentro do mercado. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai fazer uma aula prática aqui com você, tá? A gente vai pegar aqui e vai fazer junto contigo, beleza? Eu quero que você realmente faça na prática aqui junto com a gente para que você consiga entender melhor como que vai funcionar tudo dentro do Power BI. Fechado? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a abrir o Power BI. Então, esse aqui é a carinha do nosso Power BI, beleza? E aí, dentro aqui do nosso Power BI, a gente vai ter duas divisões, basicamente. A primeira divisão que a gente vai ver aqui vai ser as guias, beleza? Então aqui a gente tem a página inicial, onde a gente consegue ver, por exemplo, como a gente vai importar os dados, a gente consegue ver como que a gente insere gráficos aqui, etc. Dá pra gente inserir por aqui. A gente vai ter aqui a guia de inserir, então a guia de inserir, ela vai ser responsável por inserir imagens, botões, caixas de texto, tem tudo aqui que a gente pode fazer. Tem a guia modelagem, que vai cuidar dos nossos relacionamentos, etc., das medidas que a gente pode inserir aqui dentro do Power BI, que a gente vai ver mais pra frente. Tem aqui a guia exibição, que é basicamente algumas coisas de exibição mesmo do Power BI, então a gente pode adicionar aqui linhas de grade, pode ver layout móvel, que é layout para celular e etc. Tem aqui a guia otimizar, que é algo mais novo aqui no Power BI, para ver performance do nosso dashboard, etc. E a guia ajuda, que é basicamente você ter acesso à documentação, você saber, por exemplo, para onde você pode encontrar alguma ajuda e etc. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui no Power BI na página inicial. Então, como todas as empresas fazem aí, e aí o nosso objetivo, sempre aqui, em toda aula que a gente der aqui para você, é aproximar você das práticas que são usadas no mercado de trabalho. Então, a gente vai trabalhar aqui com um arquivo em Excel, que é o que as empresas mais usam. Nosso objetivo aqui, é claro, é fazer você se destacar
usando o Power BI dentro do mercado de trabalho, e para isso você precisa aprender o que as empresas usam no mercado. Então o que eu vou fazer aqui eu vou clicar aqui no obter dados, beleza? Então eu cliquei aqui no obter dados, e aí eu vou clicar aqui na pasta de trabalho do Excel, beleza? Então eu cliquei aqui, pasta de trabalho do Excel, e aí ele vai abrir pra gente uma pasta aqui no computador qualquer. O que você vai fazer você vai chegar aqui e vai procurar a pasta que está essa sua base, tá? No link da descrição tem essa base aqui, você vai baixar essa base e provavelmente ela vai vir na pasta de downloads. Se você não salvou ela em outra pasta, ela vai estar aí na pasta de downloads para você, beleza? Então você vai clicar aqui, no downloads, tá vendo? Você clicaria aqui no downloads e aí essa pasta estaria aí para você, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui no arquivo produtos eletrônicos, que é esse arquivo aqui que a gente tem, e aí eu vou clicar aqui no abrir, beleza? Então cliquei aqui no abrir e aí ele vai trazer pra gente aqui esse arquivo, ou seja, o Power BI agora ele está fazendo uma conexão com esse arquivo dentro do computador, ou seja, é como se eu tivesse um arquivo de Power BI e esse arquivo de Power BI estivesse dando a mão para esse arquivo de Excel nessa determinada pasta que está aí no seu computador. Se você trocar de pasta, o Power BI não vai funcionar futuramente. Se você mudar o nome do arquivo, o Power BI não vai funcionar futuramente. Então é algo que tem sempre que estar no mesmo lugar, com o mesmo nome, bonitinho. O que a gente vai fazer aqui agora a gente vai clicar aqui na checkboxzinha da base, que é a aba que eu quero importar, e aí, por mais que esteja aparecendo aqui para você carregar gigantesco, o que a gente vai fazer a gente vai clicar aqui em transformar dados, beleza? Então eu vou clicar aqui no transformar dados, transformar dados, e aí olha só o que aconteceu, ele vai abrir pra gente o Power Query, que é o editor de consultas do Power BI, tranquilo? E aí, a gente acabou de abrir o que a gente chama de Power Query, beleza? O que é o Power Query? O Power Query ele vai ser uma ferramenta que vai ajudar a gente a tratar dados aqui dentro do Power BI, beleza? Então, o que a gente vai fazer o Power Query ele vai servir para a gente ver se todos os dados aqui estão certinhos, se a gente não quer modificar alguma coisa e etc. Então, por exemplo, como é que vai funcionar aqui a lógica do Power Query para você? Você vai ter aqui o nome da coluna, e aí nesse caso aqui é o número da venda, e aqui eu tenho, do lado do nome da coluna, eu vou ter o tipo de dado que essa coluna tem ali. Ou seja, aqui eu vou ter o número da venda, é uma coluna do tipo número. Se você tá sem isso aqui, de válidos, erro e vazio, o que você vai poder fazer? Você vai vir aqui na guia exibição, e aqui na guia exibição tem um carinha aqui chamado qualidade da coluna, tá vendo? Essa checkboxzinha. Tranquilo? Então, você pode vir aqui na qualidade da coluna, e aí você vai estar com o Power BI aqui igual o nosso. E além disso, se a tua configuração de consulta aqui, também não tá aparecendo, esse xzinho aqui, então o que você pode fazer? Você pode ler aqui na guia exibição ainda, vir aqui na configuração de consulta, e aí esse cara aqui vai aparecer pra gente. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na página inicial e aí sim, eu vou fazer algumas alterações aqui no que a gente vai ter ali de base de dados. Então, por exemplo, tem aqui o nome da coluna e aqui o tipo de dado que essa coluna tem. Então essa coluna aqui, ela é uma coluna de número. Tenho aqui o produto, né, que é o nome da coluna, e aqui como o produto são palavras, ele está caracterizado como texto. Canal de vendas também são palavras, concorda? Aplicativo é um texto, site é um texto. Então sempre vai ter aqui o tipo de dado que está em todas as linhas das colunas, beleza? Aqui eu tenho o estado. Eu tenho alguns tipos de estado aqui, Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa setinha aqui, na coluna de estado, nessa setinha aqui que é o nosso filtro, ele vai aparecer pra gente os tipos de dados que eu tenho aqui. Tenho Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai evitar um pouco trabalhar com sigla. Por quê? Existem algumas siglas de estados que são iguais. Por exemplo, imagina que eu trabalho numa multinacional que tem, por exemplo, operação no Brasil e nos Estados Unidos. Se eu tenho aqui o estado de Alagoas, que é representado por AL, nos Estados Unidos eu tenho o estado do Alabama, que também é representado por AL. Então, se eu for enviar um relatório internacional, por exemplo, de todas as operações aqui do Brasil e tem operação em Alagoas, lá quando a pessoa abrir o Power BI em inglês, vai aparecer Alagoas como se fosse Alabama para ela. Então, é sempre, assim, importante você evitar trabalhar com siglas dentro do Power BI. E aí, o que a gente vai fazer? Para trocar essas siglas aqui por, nomes dos estados propriamente dito, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na guia transformar, Então, aqui na guia transformar, eu tenho sempre que transformar os caras que estão aqui dentro do nosso Power Query.
beleza? Então, por exemplo, eu tenho duas guias. Eu tenho a guia adicionar coluna e a guia transformar. A gente vai trabalhar com a guia transformar aqui, que é uma das guias mais usadas, tá? Então, o que eu vou fazer é, eu preciso trocar os valores de DF por Brasília, SP por São Paulo, MG por Minas Gerais e RJ por Rio de Janeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito nessa coluna e aí eu tenho um carinha aqui, ó, que se chama substituir valores, tá vendo? Ó? Então, ó, vou clicar aqui no substituir valores e aí eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai abrir essa janela de substituição para mim. E aí, qual valor que eu quero localizar? Vamos ver que primeiro eu quero localizar o Distrito Federal. Então, eu vou colocar DF maiúsculo e substituir por Brasília. Vou colocar aqui, ó, substituir Distrito Federal por Brasília. Vou dar um OK. E aí, olha só o que vai acontecer. Ele já substituiu aqui todos os Distrito Federal por Brasília. Mesma coisa, vou fazer aqui agora. Então, ó, botão direito, substituir valores. E aí sim, ó, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai trazer aqui, ó, o valor a ser localizado. Valor a ser localizado vai ser SP, então eu vou colocar aqui SP por São Paulo. E aí você pode colocar acento, espaço, não tem problema nenhum, beleza? Então eu vou clicar aqui no OK. E aí, ó, já tenho o valor substituído 1. Olha só, se você reparar, aqui, ó, o Power Query, ele vai salvando todas as etapas que a gente fez. Então, o que é maneiro da gente fazer? A gente pegar aqui e basicamente fazer o seguinte, ir salvando todas as etapas que a gente aplicou. Então, aqui, ó, o valor substituído, Brasília, né, por Distrito Federal. Então, o que eu vou fazer? É sempre importante a gente documentar as alterações que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar botão direito aqui do mouse e aí vou renomear isso aqui, ó. Então, eu vou colocar DF, entre aspas, por Brasília em estado. Então, eu coloquei aqui o seguinte, ó. Coloquei, entre aspas, Distrito Federal, que foi o texto antigo, por Brasília, né? E aí falta eu fechar aspas aqui, na coluna estado. Ó. Eu sempre gosto de reportar as colunas com esses colchetezinhos aqui. Não tem uma nomenclatura correta para você fazer. Isso aqui é mais para você conseguir se localizar em todas as alterações que você fez passo a passo aqui e para que outras pessoas, quando peguem o seu dashboard, você conseguir trazer aqui tudo o que você fez ali de forma fácil, a pessoa conseguir entender todas as alterações que você fez também, beleza? Quando você terminar, você vai dar um Enter e aí você vai poder fazer a mesma coisa aqui, ó, botão direito, renomear, e agora a gente vai colocar, por exemplo, SP por São Paulo em estado, beleza? Então, ó, dei um Enter e aí já confirmei. Maravilha. Próxima alteração, botão direito aqui na coluna estado, venho aqui no substituir valores e aí eu vou colocar valor a ser localizado MG por Minas Gerais, vou colocar aqui um OK, e aí, ó, no valor substituído, ó, botão direito renomear, e aí eu venho aqui e posso só trocar aqui, ó, eu posso pegar aqui nesse cara, ó, copiar esse cara aqui, e aí, ó, quando eu venho aqui, né, na próxima alteração, eu posso colocar aqui Minas Gerais, e aqui no início, ó, MG, beleza? Então, ó, dei um Enter, e a próxima, botão direito aqui no estado, substituir valores, e aí eu vou substituir RJ por Rio de Janeiro, beleza? Dei um OK, e aí olha só o que vai acontecer, ele já vai substituir todos esses caras aqui também pra gente, beleza? Então, ó, vou trocar só aqui nas alterações, e aí a gente já vai ter, basicamente, ali, São Paulo, Distrito Federal, Minas, Rio de Janeiro e etc. Maravilha. Próxima coluna, o que a gente vai ter que tratar esses dados aqui agora? Vamos lá. Esses caras aqui, eles são o meu valor da venda, concorda? Então, o valor da venda, ele não está sendo reportado aqui pra gente como moeda, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui, ó, se eu quiser, e posso vir aqui nesse 1.2, e aí agora a gente vai alterar o tipo de informação que está aqui dentro da nossa coluna. Até agora, a gente trabalhou com alterações nos valores, mas eu posso alterar o tipo de dado que eu estou observando aqui no Power BI. Então, o que eu vou fazer? Quando eu quero alterar o tipo de dado que eu estou observando aqui no Power Query, eu vou clicar aqui nesse tipo de dado, que é o que vem do lado do nome da coluna. Então, eu cliquei aqui nesse cara, e aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse 1.2, que era o número antigo, só que agora eu quero que ele venha aqui, ó, no moedinho. Ó. Então, eu vou clicar nesse cifrãozinho, e aí, olha só, ele já vai trazer esse cara aqui em moeda. Então, o que eu vou fazer aqui no tipo alterado 1, botão direito, renomear, e aí eu posso colocar aqui, ó, como eu alterei a coluna valor, eu vou colocar a coluna valor entre colchetes, ó. Então, o colchetes, ele fica aí do lado da tecla Enter, mais ou menos, ó. Então, ó, coloquei o colchete,
sem o shift, né? Se eu apertar o shift e o colchete, ele abre umas chaves. Então eu vou colocar valor para moeda. Isso aqui, recapitulando, é só uma, assim, sugestão para que você consiga se organizar, beleza? E aí eu já troquei aqui, ó, já tenho aqui o status do pedido, já tenho aqui o frete, e aí apareceu para mim essa coluna 8 aqui para mim, que ela tá nula. O que eu posso fazer? Eu posso remover essa coluna também, ó. Então o que eu vou fazer? Botão direito aqui nessa coluna 8, e aí eu venho aqui no remover, ó, beleza? Então cliquei aqui no remover, e aí sim eu já tenho, ó, colunas removidas, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, vou colocar aqui o botão direito, renomear, e aí eu vou colocar column 8 removida, beleza? Então, ó, basicamente eu já tenho todas as alterações aqui, depois eu dou um enter, e aí eu já consigo, né, trazer aqui certinho pra gente, beleza? Então, maravilha, já tenho aqui todas as alterações que a gente fez aqui no nosso Power Query, e agora o que a gente vai fazer, galera? Agora a gente vai precisar trazer essas alterações todas para o nosso Power BI. Então, como a gente vai fazer isso? Venho aqui na página inicial, e aí sim, ó, eu vou clicar no fechar e aplicar, tranquilo? Então, ó, fechar e aplicar, clico nesse quadradinho aqui, e aí o que a gente fez agora? Eu falei para o Power BI, olha só, Power BI, você importou vários dados que estavam cheios de sujeira, a gente pegou esses dados, limpou esses dados, e agora sim você pode começar a trabalhar para criar os gráficos, criar os indicadores e etc. Beleza? Então eu já carreguei todas as linhas que eu precisava ali, e agora, se a gente não salvar esse arquivo, a gente vai perder todas as alterações que a gente fez no nosso Power Query. Então, sempre depois de importar alguma coisa, tratar esses dados no Power Query, você pode salvar, você tem que salvar esses caras no Power BI. Então, o que você vai fazer? Como eu estou com um arquivo em branco aqui, sem título, e você também provavelmente está, você vai vir aqui no arquivo, depois você vai vir no salvar como, então eu cliquei aqui no salvar como, e aí, ó, o que eu vou fazer é, eu vou clicar aqui, né, na pasta que tá salvo esse cara. Então eu vou colocar aqui, ó, como arquivo de aula, beleza? Depois que eu coloquei aqui o arquivo de aula, ó, eu vou clicar aqui no salvar, e aí, ó, ele já trouxe aqui pra gente, ó, o nome do arquivo vai mudar, tá vendo? Então eu já salvei esse arquivo aqui no Power BI Desktop, beleza? Esse arquivo tá lá na pasta no meu computador. Se eu abrir essa pasta aqui, ele vai trazer bonitinho aqui pra gente, ó. Aqui, ó, esse cara aqui tá como o arquivo de aula, tá vendo? Ó? Esse cara aqui foi o que eu acabei de salvar aqui no meu computador. Maravilha! Então, o que eu vou fazer, galera? Agora, a gente já tem toda a nossa base aqui, ó, se você parar pra ver, eu já tenho a minha base de dados aqui, e aí eu vou mostrar pra você aonde você pode ver esses dados. Então, o que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui, ó, e clicar aqui na exibição de dados, ó. Então, eu cliquei aqui na exibição de dados, ó, que é basicamente aonde eu vou ver todas as colunas aqui que eu tenho no meu Power BI. Tá vendo? Então, eu tenho aqui o número da venda, tenho aqui o produto, o site, né, o canal de vendas, o estado que foi feita, o valor, o status e o frete, que é exatamente o que a gente queria ali. Beleza. Então, eu tenho aqui um dashboard de vendas. O que eu poderia fazer aqui para trazer de forma bonita e visual esses caras aqui pra gente? O que eu vou fazer? Vou vir aqui na exibição de relatório, que é onde a gente vai inserir os nossos gráficos, e agora a gente pode começar a montar os nossos gráficos aqui dentro do nosso Power BI. Então o que eu vou fazer é, venho aqui na página inicial, beleza? E aqui, ó, eu vou ter um carinha chamado visualizações aqui do lado, ó. E agora a gente vai começar a montar os nossos gráficos, tranquilo? Eu posso ver, por exemplo, um indicador maneiro pra gente ver é o número de vendas por estado, concorda? Então, o que eu vou fazer é, eu posso vir aqui, sempre para inserir um gráfico novo no Power BI, eu posso clicar nesse gráfico, então eu vou clicar aqui, ó, no gráfico de colunas clusterizado. Então, ó, colunas clusterizado, ó, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto gráfico aqui das nossas visualizações, e vou clicar nele, beleza? Quando eu clico nele aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu já coloco esse gráfico aqui e eu posso remodelar ele aqui no meu Power BI, ó. Então, ó, eu posso arrastar ele para o lado, arrastar ele para baixo e etc. Então, ó, basicamente eu vou colocar esse gráfico de coluna aqui mais ou menos, tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu não quero ver o gráfico por estado, então o que eu quero? Eu quero que em uma coluna apareça Rio de Janeiro, em outra coluna apareça São Paulo, em outra coluna apareça Brasília, em outra coluna apareça Minas Gerais. Então, o que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui a informação de estado, então cliquei e arrastei, para eixo X, ó. Então, ó, coloquei aqui o estado para eixo X,
beleza? Só que não vai aparecer nada. Por quê? Porque ainda não tem nenhum valor aqui pra gente separar ali por estado. Então, eu não quero que ele traga o valor total em vendas por estado. Então, o que eu vou fazer? Cheguei aqui um pouquinho para o lado e agora eu vou colocar o valor para eixo Y. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar aqui ó, até eixo Y e aí olha só o que vai acontecer. Ele já vai trazer ó, a soma de valor por estado, ó, que é basicamente, tem aqui 1.141.000 para São Paulo, 1.055.000 para Minas, Brasília 1.005.000 e Rio de Janeiro 948. Tranquilo? Outra coisa que a gente poderia fazer é o seguinte, a gente poderia ver, por exemplo, quantas vendas foram feitas em cada canal de vendas. Por exemplo, eu quero ver quais vendas são do aplicativo e quais vendas são do site. Daria pra gente fazer isso também, concorda? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso, sempre que eu quero criar um gráfico novo aqui no Power BI, eu posso clicar fora desse dashboard. Então, ó, cliquei fora aqui desse dashboard. E aí, ó, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, no nosso gráfico de rosca, ó. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico de pizza e aqui eu tenho um gráfico de rosca aqui do lado, ó. Então eu vou clicar aqui no gráfico de rosca e aí eu vou colocar esse gráfico aqui do lado dele, ó. Beleza? Então, ó, coloquei aqui, basicamente, do lado desse gráfico. Eu poderia aumentar um pouquinho o tamanho desse gráfico aqui, poderia aumentar, por exemplo, o tamanho do gráfico de rosca aqui, que aí ficaria bacana pra gente, ó. Beleza. Agora, eu não quero ver, por exemplo, o total de vendas, né, por aplicativo e por site. Pô, qual é o canal de vendas que mais vende aqui na empresa? Daria para eu fazer isso também, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no canal de vendas e vou colocar ele aqui, ó, para legenda. E depois, ó, eu vou arrastar valor para valores, ó. Então, ó, olha o que aconteceu. Eu tenho que o aplicativo corresponde a 31% das minhas vendas e o site corresponde a 68% das minhas vendas, ó. Tá vendo? Então, eu consigo trazer ali essas informações de forma fácil ali pra gente também. Beleza? Depois a gente vai cuidar da formatação desse cara, tá? Mas fica tranquilo aí que vai ficar top esse dash aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai poder também criar aqui qual o produto que mais vende, concorda? Eu poderia chegar aqui e falar, pô, qual é o produto que mais vende? Eu posso fazer isso, certo? Então, o que eu posso fazer? Clico fora desse gráfico, ó, então, ó, cliquei fora aqui desse gráfico, e aí o que a gente pode fazer é, eu posso chegar aqui e ver o seguinte, ó, eu posso vir aqui, ó, cliquei fora, e aí, ó, eu venho aqui nesse terceiro gráfico, por exemplo, vou selecionar, ó, esse gráfico de barras clusterizado. Então, ó, cheguei aqui, ó, nesse gráfico de barras clusterizado e posso clicar nele, ó. Então, ó, cliquei nesse cara aqui e aí vou arrastar ele aqui pra baixo, ó, pra ele ficar bonitinho aqui pra gente, ó. Beleza? Então, ó, arrastei ele aqui pra baixo um pouquinho, show de bola, já tenho ele aqui. E agora, se eu quero pôr produto, o que eu vou fazer? Vou arrastar produto para eixo Y, que é o eixo que fica em pé no meu gráfico. Eu quero que os produtos apareçam produto em pé. E agora eu vou arrastar o valor, ó, para eixo X, ó. Então, ó, o que eu vou fazer? Agora, ó, eu já tenho que o computador é o produto que mais vende, notebook é o segundo, celular é o terceiro e o tablet é o quarto aqui, ó. Tranquilo? E além disso, eu poderia fazer uma outra coisa ali, que é adicionar alguns numerozinhos aqui também, ó. Então, eu queria ver a contagem de vendas, por exemplo, quantas vendas foram feitas aqui na minha empresa e, por exemplo, o ticket médio, que é basicamente tirar a média ali da coluna valor. Daria pra gente fazer isso? Daria também, e a gente vai te mostrar como a gente vai fazer isso também, com total faturado e etc. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, e eu tô com esse gráfico aqui selecionado e vou clicar fora dele aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Cliquei fora dele aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu posso adicionar o que a gente chama aqui, ó, de cartão, que é esse 1, 2, 3zinho aqui, ó, tá vendo? Então, ó, cliquei aqui nesse 1, 2, 3zinho, beleza? Então, ó, cliquei aqui nesse cara. E aí, esse cara aqui, o cartão, ele vai ser usado para quando a gente quer, por exemplo, representar números, sem gráficos. Eu quero adicionar um número aqui de total faturado no meu dashboard. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, né, esse cartão. Então, eu coloquei ele aqui mais ou menos embaixo aqui do gráfico de rosca. Show de bola. E agora eu quero, por exemplo, o total faturado. Então, o que eu vou fazer? Vou arrastar aqui, ó, valor para campos, ó. Então, ó, arrastei aqui valor para campos e aí ele já me deu o total faturado aqui, beleza? Então, ó, vou deixar o total faturado aqui bem grandão, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente muda esses caras aqui depois, vai ser bem de boa. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso criar um outro cartão para trazer o ticket médio, trazer tudo ali. Então, o que eu vou fazer?
posso, ao invés de criar um cartão do zero, dar um Ctrl C, clicar fora desse cartãozinho aqui, e aí para colar eu vou dar um Ctrl V, normalmente, ó. E aí, ó, eu só reposiciono ele aqui, e aí eu vou colocar, por exemplo, o ticket médio, ó, mais ou menos na metade aqui desse cara. Então, ó, como que eu faço agora para trazer o ticket médio? Tá vendo que ele tá me dando aqui a soma de valor? Eu não quero que ele me dê aqui, ó, no campo de campos, aqui, ó, a soma de valor. Então eu vou clicar nessa setinha aqui do lado, ó. Eu posso trazer, ó, a média, ó. Tá vendo? Então, ó, média, ele vai me dar ali o meu ticket médio, ó. Então, meu ticket médio é 5,2 mil, R$5.020, certo? Também dá para eu chegar aqui, ó, fazer um Ctrl C, Ctrl V, arrastar ele aqui pro lado, ó. E agora o que eu posso fazer? Eu posso trazer a contagem, ó. Então, como é que eu vou trazer a contagem? Venho aqui na média de valor na setinha e agora eu trago a contagem, ó. Que esse cara aqui vai ser o nosso total de vendas, ó. Vendas feitas aqui na nossa empresa. Beleza? E agora a gente vai formatar esses gráficos aí. Então, o que a gente vai fazer, galera? Para formatar esses gráficos, vai ser bem tranquilo também. Se eu quero formatar esses gráficos, ó, eu vou clicar aqui, ó, na soma de valor por estado, por exemplo, ó, posso clicar aqui nesse gráfico. E aí, vamos supor que a identidade visual da nossa empresa é laranja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ao invés de trazer, por exemplo, o azul claro, eu vou colocar um laranja. Então, o que eu vou fazer é, vou chegar aqui, beleza? Nesse gráfico. E aí, sempre que eu quiser formatar um gráfico, eu vou vir aqui dentro das visualizações, ó, nesse pincelzinho aqui de formatar o seu visual, beleza? Então, eu vou clicar aqui no formatar o seu visual. E aí sim, ó, eu já vou ter, por exemplo, tudo que eu quero de formatação. E aí eu sempre vou dividir os gráficos em duas guias aqui. O visual, ele vai ser exatamente o que é específico desse gráfico, ou seja, o que só tem no gráfico de colunas, eu vou ter aqui na guia visual. O que tem em todos os gráficos, eu vou ter aqui na guia geral. Por exemplo, título. Título eu tenho tanto no gráfico de coluna, quanto no gráfico de rosca, quanto no gráfico de barra. Então ele vai estar aqui na guia geral. Aqui na visual, eu vou ter o cara de colunas, ó. Olha só, colunas só tem no gráfico de colunas. Então eu vou ter aqui no visual, tá vendo? Essa é a lógica que você vai achar aonde você quer encontrar as informações aí na formatação dos gráficos, tá? O que a gente vai fazer aqui, galera? Agora, ó, a gente vai formatar esses gráficos com algumas coisas um pouco melhores, ó. Vamos lá. Repara que eu tenho aqui, nesse gráfico, ó, aqui dentro da guia visual, né, a gente vai começar com ela, eu tenho aqui o soma de valor, tá vendo? Que é o título aqui desse gráfico, ó. Eu não quero aqui o soma de valor, nem o estado. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero tirar o estado aqui primeiro, ó, eu vou clicar nesse eixo X, e aqui, ó, eu vou ter aqui embaixo, ó, um carinha chamado título, ó. Então, eu vou tirar esse título dali, beleza? Então, ó, tirei esse título dali, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e minimizar esse eixo X, beleza? Então, ó, minimizei esse eixo X, show de bola. Agora, eu quero tirar esse título também, que é esse soma de valor, ó, tá vendo? Quando eu tirar esse título aqui, ele vai sumir, ó. Então, eu vou entrar nesse eixo Y e vou vir aqui, ó, no título, ó. Então, ó, cliquei aqui no título, maravilha. Vou tirar aqui esse eixo também, porque a gente vai começar a colocar os valores em cada coluna aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu já tirei o título, eu posso clicar aqui, ó, e desativar esse eixo Y. Esse cara aqui, ó, que tá aqui no eixo Y, aqui em cima de mim, né, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui é o eixo X, e se você olhar aqui, ó, esse cara aqui, ó, que tá mais ou menos esse 0.000, 5.000 e etc, é o eixo Y. Então, eu vou tirar esse eixo Y dali, ó. Então, ó, tirei o eixo Y, maravilha. E aí, sempre para facilitar a nossa organização, a gente vai tirar, né, e minimizar esse cara. Então, eu terminei o eixo X, eu vou minimizar ele. Terminei o eixo Y, eu vou minimizar ele. Maravilha. Agora, ó, o que eu vou trazer aqui pra gente, ó? Tenho aqui as colunas, ó. Então, ó, vou clicar aqui nas colunas. E aí, eu posso chegar aqui, ó, e trocar de padrão. E aí, eu posso colocar um laranja. Não gostei desse laranja aqui, quero um laranja mais vivo. Como é que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, em mais cores. E aí, ó, eu posso arrastar aqui até chegar ao laranja, ó. Beleza. Esse laranja aqui é o laranja da minha empresa. Show de bola. Já coloquei aqui o laranja. Show, tranquilo, maravilha. Então, o que eu vou fazer? Cliquei fora aqui desse cara. Minimizei aqui, ó, as colunas. Show de bola, já tenho aqui esse cara. Rótulo de dados, ó. Posso inserir os rótulos de dados, que são os números de cada coluna. Então, ó, cliquei aqui nos rótulos de dados.
E aí eu já tenho, ó, 1,14 milhões, 1,06 milhões, 1,01 milhões e 0,95 milhões. Lucas, não quero que venha em milhões, quero que venha um número cheio. Como é que eu posso fazer? Entro aqui nos rótulos de dados e aí sim, ó, eu vou ter aqui, ó, a posição, que é o cara que eu posso mexer, eu posso ver se ele vai entrar aqui embaixo, ó, que é uma possibilidade, ó. Eu particularmente gosto dessa opção aqui de extremidade interna. Tenho aqui, né, os valores, então, ó, vou minimizar aqui, né, as opções e aqui, ó, vou entrar aqui nos valores, ó. E aqui nos valores, ó, eu tenho a opção de nenhum, ó, no exibir unidades, ó. Tá vendo? O cara que vai estar aqui como alto, eu posso trocar esse cara aqui para nenhum. E aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer aqui pra gente esses números aqui certinhos. Eu, particularmente, prefiro exibir as unidades, porque o gráfico fica mais clean, tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Posso deixar aqui no alto, porque se esse gráfico aqui, se a gente fizer um filtro futuramente, esse gráfico aqui, ele vai alterar a unidade do que ele melhor entender. Por exemplo, se eu fizer um filtro só do site aqui, ó, ali, ó, ele já trouxe aqui em milhão. Se eu fizer só do aplicativo, ele vai trazer em milhão também. Mas se tem algo que, por exemplo, é muito pequeno, ele troca as unidades ali pra gente, beleza? Então, o que eu vou fazer? Ainda nesse gráfico aqui selecionado, ó, eu vou minimizar esses rótulos de dados, show de bola, e aí, ó, eu vou passar para o geral, ó. Então, ó, vim aqui no geral, e aí eu vou mexer aqui no título. Então, ó, vou clicar aqui no título, e aí eu vou trocar, ó, por exemplo, para, ao invés de soma de valor por estado, eu vou colocar como faturamento por estado, beleza? Então, ó, faturamento por estado. Posso aumentar esse título, então, ó, vou trocar aqui de 14 para 22, que é um tamanho que basicamente me agrada aqui. Posso colocar em negrito se eu quiser, posso colocar ali em itálico, tá? Então, fica a seu critério aí. Eu não vou colocar em negrito, acho que o negrito fica muito bruto. E aí eu posso colocar, por exemplo, a cor do texto em cinza, se eu quiser, ó. Então, ó, ao invés de faturamento por estado aqui em preto, eu posso colocar ele em cinza, tá? Então, posso colocar ele num grafite aqui, alguma coisa assim do tipo, que fica bacana também, tá? Além disso, eu posso mudar a tela de fundo, ó. Se eu mudasse a tela de fundo, o que faria ali pra gente? A gente teria aqui em laranja aqui também, se eu quisesse, tá? Eu não vou mudar a tela de fundo, vou deixar ele assim. E aí, ó, o que eu posso fazer? Já, cara, gastei mó tempão aqui com esse gráfico e etc, ó, minimizei aqui o título de novo. E aí, pô, eu preciso gastar todo o tempo de novo formatando esses caras? Não. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no pincel de formatação. Olha só, se eu clicar aqui no pincel de formatação e clicar aqui, ó, nesse soma de valor por produto, ó, cliquei no pincelzinho aqui, ó, então vim aqui na página inicial, pincel de formatação, então, ó, recapitulando, clico no gráfico que eu quero formatar, dentro da página inicial, nesse pincelzinho aqui de formatação, ó, na hora que eu clico aqui, ó, em cima do gráfico, ó, ele já traz pra gente aqui, ó, bonitão, o gráfico do jeito que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou ter alguns ajustes finos aqui pra gente, ó. Então, o que eu vou fazer? Com esse gráfico selecionado aqui agora, venho aqui, ó, no formatar o seu visual. E aí, ó, vamos pensar. Eu quero mudar o título do gráfico. Título do gráfico, ele tem em todos ou ele tem só no gráfico de barras? Tem só no gráfico de barras? Não, ele tem em todos. Então, eu vou no geral e aqui vai estar a minha opção de título, ó. Então, ó, cliquei aqui no título e aí eu vou colocar, por exemplo, ó, faturamento por produto. Beleza, ele já vai trazer aqui pra gente. Maravilha. Tô com esse gráfico aqui selecionado? Sim. Agora o que eu vou fazer, ó? Cliquei no pincel de formatação, venho aqui nesse gráfico e aí, ó, cliquei nele. Olha só, por que ele não formatou aqui a cor? Porque esse gráfico de rosca, a cor, ele não é uma só que nem esse gráfico de barra. Então, se você reparar, ele só mudou o título aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque é o único elemento em comum com as mesmas propriedades que a gente tem aqui. Então, esse gráfico de rosca, a gente vai ter que entrar nele aqui e literalmente trocar ali os valores manualmente. Então, o que eu vou fazer? Com aqui, ó, o gráfico de rosca, ó, eu vou vir aqui no visual. E aqui, ó, eu tenho a opção de fatias, ó, tá vendo? Então, ó, vou clicar aqui nas fatias. E aí, site, eu posso botar esse cara aqui, ó, que é em laranja. E o aplicativo, eu posso colocar num outro tom de laranja, ó. E aí eu já tenho ali as opções, ó. Tá vendo? O site é o laranja grandão e o aplicativo é o laranja aqui mais escurinho. Beleza? E aí, ó, troquei aqui as fatias, venho no geral, ó. Então, ó, venho aqui no geral.
E aí eu já tenho, ó, por exemplo, o título. E aí eu vou colocar, por exemplo, ó, faturamento por canal de vendas. Então é uma opção aqui. E aí falta a gente trocar aqui agora os cartões. Ó. Então eu vou clicar aqui nesse cartão. E aí, ó, vem aqui no visual. Aqui, ó, valor do balão, eu posso ir trocando, né? Só que eu não quero trocar necessariamente tudo que tá aqui. Eu quero mudar só esses nomezinhos, ó, que é o soma de valor. Tenho aqui o média de valor, tenho aqui o contagem de valor. Então, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui, ó, no visualizações, né? E aqui, ó, no soma de valor, ó, com esse cartão do 4,15 me selecionado, ó, eu venho aqui nessa setinha e eu tenho um carinha aqui, ó, chamado, ó, renomear para este visual. Que aí ele vai renomear somente aquele visual ali, ó. Então eu vou clicar aqui no renomear para este visual e eu vou colocar total faturado, ó. Então, ó, dei um Enter, já vou ter o total faturado, faço o mesmo esquema para os outros ali. Então eu vou clicar aqui na média, cliquei na setinha renomear para este visual, e aí eu tenho aqui o ticket médio e dou um Enter, e aqui no contagem, ó, clico na setinha, renomear para este visual, e aí eu vou colocar, por exemplo, o número de vendas. Dei um Enter e eu já tenho aqui, beleza? Falta eu colocar um título aqui para o meu dashboard, ó. Então o que eu vou fazer? Vem aqui no inserir caixa de texto, e aí ele vai trazer um título aqui pra gente, ó. Posso colocar para cá, e aí, ó, a gente já vai ter, basicamente aqui, ó, vou colocar, por exemplo, dashboard financeiro da empresa. Então, ó, quando eu escrevo aqui, ó, ele tá pequenininho. Então, como é que eu vou fazer para aumentar a fonte desse cara? Pressiono o botão esquerdo do mouse e seleciono todo o carinha aqui, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou aumentar o tamanho da fonte aqui para 24. Vamos ver se vai dar certo, ó. Tá pequeno ainda na minha visão, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar para 40. Ficou bastante grande, ó. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. E aí eu já tenho aqui, ó, o dashboard financeiro da empresa, ó. Posso arrastar ele aqui para cá, ó. Olha só que maneiro. Já tenho aqui. E aí uma das coisas que eu posso fazer também, ó, é aqui, ó, adicionar um filtro. Por quê? Se eu adicionar um filtro aqui, eu vou conseguir ver só os produtos que já foram entregues e só os produtos que ainda estão em transporte. Então, o que eu posso fazer? Para adicionar esse filtro, ó, um recurso bem maneiro de filtro que a gente tem aqui é a nossa segmentação de dados, ó, que ela fica aqui perto do gráfico de mapa, ó, que é esse gráfico aqui, ó, de funilzinho, ó, do lado da tabela, tá escrito aqui segmentação de dados, ó, então eu vou clicar nele. E aí, ó, quando eu clico aqui na segmentação de dados, ó, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, né, o status do pedido, ó. Se eu clicar aqui no status do pedido, ó, vamos lá, com a transportadora, ó, eu posso clicar aqui no com a transportadora, ele já vai trazer o total de pedidos que estão com a transportadora ainda, né, o ticket médio desses pedidos e o ticket médio dos produtos que já foram entregues, ó. Ali, ó, os produtos entregues já somaram dos 2,73 milhões. Aqui, eu já tenho ali o total faturado por estado dos produtos entregues e dos produtos que estão com a transportadora, né? Eu conseguiria ver também, ó, se eu tirasse aqui, ó, o status do pedido e colocasse ali o frete, ó, eu conseguiria ver o total feito por frete express. Então, eu vejo que do grátis, muito mais gente pede grátis, ó, tá vendo? Por quê? 3,1 milhões do meu faturamento é com frete grátis e o express, ele é uma parcela pequena da população ali, ó, 1,05 milhões, tá vendo? Então, eu consigo ver N cenários aqui com esse recurso de frete ali, né, com esse recurso de segmentação de dados, beleza? Então, isso aqui, ó, a gente fez um dashboard, cara, do zero, passo a passo, importando os dados, trazendo tudo ali para você, bonitinho ali dentro do Power BI. Pra gente fechar, o que a gente vai fazer? Vamos salvar esse arquivo aqui, ó, no disquetezinho, ó, então eu cliquei aqui no salvar, e aí esse arquivo já tá salvo aqui no meu computador, bonitinho aqui para mim, beleza? Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, espero que tenha feito muito sentido para você. Se você gostou da aula, comenta aqui embaixo o que você achou, se você curtiu, conseguiu fazer tudo certinho. Se você tem sugestões pra gente também, deixa aqui nos comentários que a gente vai, assim, sempre que possível a gente consegue ver e basicamente atender as sugestões aqui da galera que a gente posta. E também se você quiser receber videoaulas como essa aqui, passo a passo, do zero, para quem não sabe nada de Power BI, construindo projetos, vendo os recursos específicos aqui da ferramenta, sugiro você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada, beleza? Bom, meu muito obrigado, espero que tenha feito muito sentido para você, tamo junto e até o próximo vídeo, um abraço!